Continuando nossa reflexão sobre a Páscoa de Cristo, nós podemos ter certeza que a Santa Ceia foi uma celebração pascal. Assim como nos fala o Papa Bento XVI, ele queria celebrar a Páscoa conosco. Só que essa celebração não era apenas um memorial daquilo que tinha acontecido no Egito. Não era apenas a renovação da aliança. Ele propunha uma nova aliança. Se a gente olhar do contexto que Jesus era judeu, e como judeu ele celebraria a Páscoa do Seder judaico, a celebração, para a gente é uma ideia muito distante. Mas quando a gente pede para um judeu analisar a ceia pascal que é narrada no Evangelho, o judeu ele encontra uma falha de contexto nos escritos. Pelos relatos descritos no Evangelho, nós identificamos, por exemplo, na ação do lava-pés, a primeira parte do Seder, a parte da purificação. No Seder original, era feita a purificação das mãos. Jesus extrapola essa dimensão. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele se coloca numa posição de servir. Na celebração da Páscoa judaica, existe a primazia do patriarca. Então, a pessoa mais importante, o chefe da família, o rabino, o líder religioso deles, é quem vai presidir a celebração. Então, é a ele que vai ser feita a purificação. As mãos dele é que vai ser lavada. E Jesus, mesmo sendo o mestre, mesmo sendo o líder dos apóstolos, ele é que faz a purificação dos pés dos apóstolos. Então ele, que é maior, não só lava as mãos, mas ele lava os pés, se colocando ainda mais numa posição de humildade. Então a gente pode, nesse começo da celebração, identificar como o primeiro trecho, a primeira fase do Seder, da refeição pascal, a parte da purificação. Na leitura dos evangelhos, um judeu ele perceberia que algo está errado. Não é citado o cordeiro. Não existe o cordeiro pascal na celebração, na ceia. E era necessário. É necessário comer a carne do cordeiro. E quando Jesus pega o cálice, eleva e dá graças a Deus, o judeu ele identificaria isso como sendo o terceiro cálice, o cálice da bênção. E após esse cálice, faltaria a última parte da celebração, onde é entoado o grande Halel, e após o grande Halel é tomado o quarto cálice, o cálice da consumação. Mas estranhamente, para o judeu, Jesus ele fala uma frase inusitada. Ele fala que já não beberá mais o fruto da videira até que se consolide o reino de Deus. E então Jesus e os seus discípulos eles deixam a mesa, deixam a celebração e partem cantando até o Getsemane, até o jardim. Um ponto que chama muita atenção. O judeu que lê essa cena, ele acha uma incoerência gigantesca. Do ponto de vista judaico, não tomar o quarto cálice é não fazer a renovação da aliança com Deus. O ponto alto, o ápice da celebração, Jesus simplesmente não faz.
de forma deliberada, ele decide não fazer. É como se a gente fosse para a missa e toda a liturgia corresse bem, mas no final o padre guardasse tudo e não tivesse Eucaristia. O prato principal, o ápice da celebração não teria sido feito. Para o judeu, ele acharia isso extremamente estranho, extremamente incoerente. Mas para gente que não tem o costume, não conhece essa cultura, passa tranquilo, a gente acaba não percebendo. Por fim, Jesus e os discípulos, eles se caminham para o Getsemane, e a tradição nos fala que no caminho eles foram cantando, alegres, e a gente pode identificar nessa cantoria como sendo o grande Halel. A gente pode perceber que a celebração da Páscoa de Jesus não acabou. Ele não encerrou a sua celebração pascal. No Getsemane, após o momento de oração, onde Jesus passa por uma agonia profunda, existe aquela frase que é muito conhecida, em que ele fala para Deus: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. No entanto, que seja feita a sua e não a minha vontade. Mas que cálice ele está falando? É julgado? É açoitado? É levado aos governantes? E ele vai tranquilo e sereno, sabendo do seu destino, sabendo o que ia acontecer, mas ele vai sereno e calmo, como uma ovelha vai para o abate. Jesus vai até o Calvário carregando sua cruz, e a gente pode ver que durante a paixão de Cristo, quando ele carregava a cruz, o Evangelho comenta que em determinado ponto alguém oferece para ele uma solução de vinho e mirra. Essa solução é uma solução anestesiante, um anestésico, para ele não sentir dor. E Jesus, ao perceber o que era, ele se nega a tomar. Existe a reflexão que ele não quer tomar porque ele quer sentir tudo o que está acontecendo, que ele precisa viver e sentir em plenitude tudo o que está acontecendo, que ele não quer ficar adormecido, anestesiado. Mas ainda existe a noção, a dimensão, de que ele havia falado para os seus apóstolos na Santa Ceia: já não bebereis do fruto da videira até que seja estabelecido o reino de Deus. Jesus é crucificado, e no alto da cruz, depois da sua conversa com os dois ladrões, depois de recitar o salmo, no fim Jesus diz: tenho sede. É interessante a gente pensar nisso, porque a pessoa, quando está na cruz, ela não morre de hemorragia. Na verdade, o sangue que ele perde na cruz é muito pouco. Jesus perdeu muito mais sangue sendo flagelado e no caminho até o alto do Calvário do que na cruz. A pessoa fica pendurada na cruz e tem problema para respirar. Respirar é um sacrifício pela posição que ele fica. Com o tempo, os músculos começam a entrar em colapso e ele não consegue mais ficar ereto e começa a esticar, cair para baixo. E isso causa muita dor e falta de ar. E quando isso acontece, a pessoa que está crucificada tem que apoiar o peso no pé e tentar levantar para poder conseguir respirar. Então, a crucificação é uma morte lenta e dolorosa, só que é lenta. E assim sempre me chamou a atenção que quando os guardas resolvem lá matar o pessoal que estava na cruz com pressa, eles quebram as pernas dos bandidos, né? E eu ficava imaginando, poxa, mas nunca vi alguém morrer porque quebrou a perna.
E era exatamente por isso, porque quebrando as pernas, a pessoa condenada ela não conseguia mais se levantar. E como ela ficava abaixada, ela perdia o ar e sufocava e morria afogada com falta de ar. Então, para Jesus, que tinha sido preso na noite anterior, que tinha sido arrastado de um canto para o outro na cidade, que passou por todo o flagelo, por toda a surra que ele tomou, que carregou a cruz até o alto do monte. Não era ali que ele estava com sede. Só para poder pedir água, ele já deve ter feito um esforço gigantesco e deve ter sido extremamente doloroso. Ele pediu porque existia um motivo por trás, não era simplesmente a sede. E ele pede: tenho sede. O soldado pega, a escritura nos diz que o soldado pega um ramo de hisopo. E o hisopo era a planta do qual Moisés tinha orientado o povo a pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral das portas no Egito. O soldado pega esse ramo de hisopo, passa, embebeda ela no vinagre e dá para Jesus beber. E Jesus toma aquele vinagre. E o vinagre, que nada mais é do que o vinho amargo, o vinho estragado. No alto da cruz, ao beber esse vinagre, Jesus estava tomando o quarto cálice. E ele olha para o céu e fala: tudo está consumado. Jesus acabava de beber o quarto cálice, o cálice da consumação. Agora, o que estava consumado? Se na ceia pascal, ao quarto cálice, o judeu consumava a renovação da sua aliança com Deus, a renovação da aliança por um sacrifício imperfeito, Jesus consumava no alto da cruz uma nova aliança, só que dessa vez um sacrifício perfeito. Se o sangue de um animal não era suficiente para poder pagar os pecados, o sangue do próprio Deus era. E o sangue derramado de Cristo na cruz, o novo Cordeiro, o Cordeiro que se entrega, o Cordeiro de Deus, apaga o pecado do mundo. Agora uma curiosidade assim muito bacana. No vídeo sobre o sacrifício dos judeus, existem dados históricos que apontam que mais de 200 mil cordeiros eram sacrificados durante a celebração da Páscoa. Mais de 200 mil cordeiros eram levados para o templo, e no templo esses cordeiros eram sacrificados pelos sacerdotes. O templo ele ficava no alto do monte, e o povo ele levava o seu cordeiro, deixava o seu cordeiro no templo, porque ele deveria ser imolado às 15 horas, às 3 horas da tarde. Eles deixavam o cordeiro e voltavam para casa. Só que eles não viam o sacrifício, eles não assistiam. Quando os sacerdotes iam imolar o cordeiro, eles matavam o cordeiro e o sangue do cordeiro era colocado em alguns tachos, como se fossem tanques de pedra. E com muitos cordeiros, o volume de sangue era muito grande. E desses tanques desciam galerias de água do alto do monte, onde ficava o templo. Essas galerias elas corriam como se fosse um esgoto a céu aberto, né? Eram galerias de pedra, desciam o monte e iam para fora da cidade. O sangue jogado nessa galeria, ele coagulava. Então os sacerdotes soltavam o sangue e jogavam água para poder ir limpando e o sangue ter o fluxo. Então quando o judeu via o sangue e a água escorrendo do templo, aquilo era um sinal de que o seu sacrifício tinha sido feito, de que o seu cordeiro tinha sido imolado.
e pelo sacrifício do seu cordeiro, a sua aliança com Deus seria refeita. Então, olhando o sangue e a água que descia do templo, ele tinha a certeza que existiria renovação da aliança com Deus. E nós temos na tradição, nós temos na Escritura, que vendo que Jesus já tinha morrido, às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício dos cordeiros, o soldado romano, que a tradição aponta como sendo São Longuinho, com uma lança espetou nosso Senhor Jesus Cristo, e da ferida no peito aberto de Jesus escorreu sangue e água. O mesmo sangue e água que apontava para o povo de Israel que o seu sacrifício tinha sido renovado, que o seu sacrifício que o seu cordeiro, o seu sacrifício seria imolado, o sangue e a água que saíram do peito de Jesus nos mostram que o sacrifício derradeiro tinha sido consumado. Jesus era o Cordeiro de Deus, e o seu sangue renovava a nossa aliança de forma perfeita agora. A nossa Páscoa não é mais a celebração da morte do Cordeiro. A nossa Páscoa é a celebração da ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos. Mas o Jesus ressuscitado é o mesmo Cordeiro que se entregou por nós. O seu sangue redimiu o nosso pecado. E uma vez que o seu sacrifício foi um sacrifício perfeito, não há mais a necessidade de matarmos os cordeiros. Nós não precisamos mais fazer esse sacrifício, porque o sacrifício de Jesus vale mais do que o sacrifício de qualquer animal. O Deus que veio à terra como um de nós, santificou o nosso sacrifício no seu próprio sacrifício. E logo após a morte de Jesus, logo após a nossa celebração, a derradeira celebração pascal, Jesus aparece aos discípulos de Emaús, explica as Escrituras, acalenta o coração, e os discípulos o reconhecem ao partir do pão. Jesus, o pão da vida, Jesus, o pão descido do céu. Na celebração da Páscoa, Jesus institui a Eucaristia. E se antigamente era necessário que a gente comesse a carne do Cordeiro para poder renovar nossa aliança com Deus, hoje a nossa carne do Cordeiro é o pão descido dos céus. E através da Eucaristia, a gente pode participar do mesmo sacrifício de Jesus. Jesus se entregou por nós e se entrega a nós a cada Eucaristia que a gente faz, a cada Eucaristia que a gente celebra, a cada sacramento que a gente busca.